Olá, querido irmão e querida irmã, você que acompanha o nosso canal, mais uma vez seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Continuamos a estudar o 12º capítulo do livro, que tem o título Amai os vossos inimigos. Nos concentraremos agora sobre o item Os inimigos desencarnados, item de grande importância para nós enquanto estamos encarnados aqui na Terra, tentando viver esse ensinamento, amai os vossos inimigos. Esse item do Evangelho segundo o Espiritismo é composto por dois subitens, o subitem 5 e o subitem 6. Nós abordaremos os dois subitens nesse nosso estudo. Cada um desses dois subitens tem 2 parágrafos com explicações de Allan Kardec sobre esse tema, os inimigos desencarnados. Em resumo, nós diremos que esse item explica os motivos pelos quais devemos ser indulgentes, benevolentes, pelos quais devemos perdoar e sermos caridosos com nossos inimigos, levando em consideração a imortalidade da alma e as leis de progresso e amor às quais todos estão sujeitos. Então, esse é o resumo do item, né? Por que devemos amar o nosso inimigo? Porque existem leis como a imortalidade da alma e a lei de progresso e a lei de amor. Além, é lógico, das benesses que nós recebemos enquanto seres humanos por essa nossa atitude. Para falar um pouquinho naquele aspecto de continuidade do texto. A gente estudou no item anterior que o primeiro passo para se amar um inimigo é retribuir o mal que ele nos faz com o bem, que esse é um dever de todo cristão e de todo filho de Deus. É um dever nosso. Aprendemos também no item anterior o verdadeiro sentido da instrução que diz que devemos amar os nossos inimigos. O que ela quer dizer? Nós aprendemos isso também no item anterior. Aprendemos também uma outra coisa muito importante, a postura mental correta para que a gente possa cumprir essa tarefa. Agora, nós veremos mais motivos para a gente continuar fazendo isso e como fazer. No item imediatamente anterior, que era o subitem 4 do item anterior, retribuir o mal com o bem, nós começamos a aprender uma postura mental para que a gente pudesse aprender a amar o nosso inimigo. Qual era essa postura mental? Enxergar a situação de alguém que nos ofende do ponto de vista espiritual, do ponto de vista moral. Agora, a gente continua aprendendo mais alguns elementos de avaliação da situação, de avaliação da vida, para a gente mudar a nossa postura mental e para a gente pensar a respeito dessa nossa proximidade com as pessoas e da nossa relação de inimizade. Bom, o elemento maior que a gente vai ter aqui é justamente levar em consideração que esses inimigos podem continuar sendo nossos inimigos se estiverem desencarnados. E nós também, desencarnamos. Se nós levamos ódio, rancor, mágoa para o plano espiritual, continuamos tendo inimizades. Então, esse é o elemento que se soma, essa é a ideia de continuidade, Agora, a gente leva em consideração a questão da imortalidade da alma de forma mais contundente, de forma mais direta. Então, vamos ao primeiro parágrafo, aqui no subitem 5, que vai nos dizer que ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com seus inimigos. Aqui a ideia de continuidade é muito clara, Ele apresentou alguns motivos no item anterior, imortalidade da alma, a questão da elevação moral, e agora ele está dizendo de modo direto, Nós temos outros motivos para a gente ser indulgente, mais um novo elemento aqui para o nosso aprendizado, O espírita sabe, em primeiro lugar, que a maldade não é um estado permanente. Então, aqui o parágrafo está conversando diretamente com o espírita e apresentando motivos para a gente ser indulgente com o inimigo. Primeiro motivo, tanto a maldade quanto a sua causa são temporárias. A maldade não é um estado permanente, ela decorre de uma imperfeição temporária. Então, quando o outro nos faz o mal, é porque ele tem uma imperfeição. Mas essa imperfeição é temporária, tanto quanto a maldade dessa pessoa, vai ser, portanto, também temporária. A maldade que ela nos faz
também é temporária. Então, essa pessoa, assim como uma criança que corrige seus defeitos, também reconhecerá um dia o mal que fez e se tornará bom. Qualquer e toda pessoa passará por esse processo. Esse parágrafo, portanto, conversa diretamente com nós, né? Com a gente que é espírita, e apresenta esses motivos para que a gente, mais alguns motivos para a gente ser indulgente com o inimigo. Para a gente levar em consideração que a maldade dele não é permanente, que a sua própria perfeição imperfeição, perdão, é temporária e que com o tempo ele vai se corrigir. Então a gente precisa lembrar disso para poder ser indulgente. Segundo parágrafo desse item que nós dividimos aqui em duas partes porque é um parágrafo um pouquinho mais extenso, né? O que mais que a gente pode somar ao nosso modo de pensar para a gente ter mais facilidade em perdoar e ser indulgente? A gente sabe que a morte nos livra da presença material apenas do nosso inimigo. No item anterior tinha essa ideia para a pessoa que era materialista, né? Para a pessoa que era descrente. A pessoa que é descrente pensa assim, bom, a morte me livra do meu inimigo. Se só tem a vida terrena, a morte me livra dele. Para a gente que é espiritualista, para a gente que é espírita, a morte nos livra apenas da presença material do nosso inimigo. Pois que esse o pode perseguir com o seu ódio mesmo depois de haver deixado a terra. Ou seja, ele desencarna e aí ele passa a nos perseguir do lado de lá da vida, né? Que assim, a vingança que tome falha ao seu objetivo. Se a gente tentar se vingar, a gente vai falhar, porque, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação capaz de passar de uma existência a outra. Então, a morte não significa que a gente vai estar livre de nosso inimigo. Pelo contrário, se a gente tentar a vingança, ela só causa no inimigo maior irritação e perpetua o ódio entre as existências, faz passar de uma existência a outra, nos dois planos da vida. O ódio se perpetua, né? A pessoa desencarna e continua odiando. O ódio cultivado apenas aumenta o sofrimento causado por esses males de uma inimizade. Então a gente precisa tomar bastante cuidado com isso. Aqui motivos, né, para a gente perdoar ainda o nosso inimigo. Segue o texto dizendo que cabia então ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo invisível e o mundo visível, que a expressão extinguir o ódio com sangue é radicalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio mesmo no além-túmulo. Cabia, portanto, ao Espiritismo apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão, e ao preceito do Cristo amai os vossos inimigos. Bem, daqui desse trecho a gente pode tirar que o Espiritismo prova, né, que essa situação acontece, essa situação de levar o ódio para o outro lado da vida, através da experiência, que é a experiência dos espíritos que desencarnaram e vieram contar o que lhes aconteceu no plano espiritual, o que acontece quando se está desencarnado. E também através da lei aqui, da lei de amor, que estabelece racionalmente os caminhos para a felicidade humana. A lei de amor nos ensina como viver bem, como viver melhor, como sermos felizes. Aqui a sequência do texto, né? O Espiritismo veio provar que essa ideia de exterminar o ódio com sangue é falsa. É claro, né? Se a gente mata alguém por ódio, essa nossa atitude de matar alguém alimenta o ódio. A verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Claro, a pessoa foi privada da sua existência na Terra por outro. É claro que essa ideia de vingança, de assassinato, de duelo, são combatidas aqui porque elas não resolvem nada, né? Não se resolve com disputa que termina em sangue alguma pendência entre duas pessoas. Honra não se lava com sangue, é um dos ensinamentos mais fortes que a gente tem aqui nesse ponto, né? Então, cabia, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão. Aqui a utilidade prática, a razão de ser positiva, né? Quando a gente perdoa, a gente tem uma benesse, a gente se livra
dessa condição de estarmos envolvidos em uma relação que pode nos trazer um grande mal. Então, o parágrafo até aqui apresenta os motivos para a indulgência para com o inimigo, levando em consideração as vidas futuras. Além, claro, da questão da utilidade disso, né? Nos livrarmos dessa má relação, do mal. Apresenta também os motivos racionais. É lógico que deva ser assim, quando se leva em conta a vida imortal do espírito. Quando se leva em consideração o perdão, os preceitos de Jesus e as benesses que eles nos trazem. Segunda parte desse parágrafo, que é menorzinha aqui, né? Não há coração tão perverso que, mesmo a seu mau grado, não se mostre sensível ao bom proceder. Então, a pessoa pode ser má quanto for. Mesmo contra a sua vontade, se a gente proceder bem com ela se mostrará sensível. Isso vai tocá-la. Mediante o bom procedimento, tira-se pelo menos todo pretexto às represálias. Vamos voltar um pouquinho aqui o texto. Então, retomando, né? Quando a gente procede bem, a gente tira pretexto às represálias, ou seja, a gente não dá motivo para o nosso inimigo nos repreender, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo antes e depois da morte. Pelo contrário, quando a gente procede mal com o inimigo, nós irritamos essa pessoa, que então se transforma em instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. Vamos entender bem esse parágrafo aqui, né? Ele é a conclusão, essa partezinha do segundo parágrafo, ele é a conclusão do parágrafo, que ensina que quando a gente procede bem, quando a gente faz o bem para o outro, isso transforma a relação. Pois o bem que eu faço conversa com o bem que existe no coração da outra pessoa. Todos nós temos essa chama divina em nós, né? Essa fagulha, essa centelha do amor. Quando faço bem ao meu inimigo, ele deixa de ter motivos para me repreender. Então, isso vai mudando aos poucos a relação. Por outro lado, quando eu procedo mal para com a pessoa, a justiça de Deus permite que esse inimigo também me faça um mal. Por que Deus permite isso? Para que os dois percebam em algum momento que o melhor é perdoar. Para que os dois parem, deixem de fazer o mal um ao outro. Que vivendo essa relação dessa forma, eles percebam que o caminho é outro, o caminho não pode ser esse. Então, até aqui, né, foram citadas a indulgência e o perdão como atitudes a serem tomadas para com os nossos inimigos e foram apresentadas razões para isso. Vamos ao subitem 6, então, do capítulo, com mais 2 parágrafos. Pode-se, portanto, contar inimigos assim entre encarnados e entre os desencarnados, nos dois planos da vida, né? Os inimigos do lado de lá manifestam a sua malevolência pelas obsessões e subjugações. Obsessões, né? Influências negativas, influências pesadas, influências que nos levam a fazer o mal, eles nos influenciam para que a gente haja assim, nos adoecendo às vezes, fazendo com que a gente tome escolhas equivocadas, etc. E subjugações, que são aqueles processos de obsessão nos quais espíritos desencarnados conseguem mesmo suprimir a nossa vontade. A gente age pelo pensamento deles. Eles mandam a gente agir e a gente não consegue mais resistir. Então, eles se manifestam dessa forma, nos obsidiando e nos subjugando. Muita gente hoje se vê nessa situação, né? Tanta gente se vê a braços com essas duas situações e que representam um gênero de provações. É uma prova, né? As quais, como as outras, concorrem para o adiantamento do ser, que por isso as deve receber com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Então, as obsessões e subjugações são provas permitidas por Deus e impostas por inimigos desencarnados, né? Basta a gente lembrar aqui do finalzinho do parágrafo anterior, né? Que já dizia, como a gente está lembrando aqui, a respeito dessa questão de que Deus permite, né, que um haja no mal para com o outro, para que eles mudem, né? Bom, diante disso, como a gente age, né? O parágrafo ensina, com resignação e conscientes de que isso acontece para o nosso crescimento, para aprendermos o perdão, e que isso é próprio desse planeta escola, né, em que nós vivemos. Então, a gente vai buscar aqui
a resignação, paciência, para a gente poder viver melhor essa situação. Segue o parágrafo dizendo que se não houvessem homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao seu derredor. Se, conseguintemente, se deve usar de benevolência com os inimigos encarnados, do mesmo modo se deve proceder com relação aos que se acham desencarnados. Então, maus espíritos são homens maus desencarnados. A solução para a relação com eles também é a benevolência. Fazemos prece por eles, pedindo perdão, fazemos prece por eles para que eles se encaminhem bem do lado de lá da vida e assim por diante. Perdoando-os, mesmo por eles estarem nos fazendo mal. Essa é uma atitude de benevolência para com eles, que está ao nosso alcance, né? Então, esse parágrafo fala sobre a continuidade da vida e das características humanas que também continuam conosco quando desencarnamos, assim como das relações estabelecidas nos dois planos da vida, o que reforça os motivos para sermos benevolentes com os inimigos encarnados e desencarnados. Bem, se é assim, nós vamos para a última parte do parágrafo que diz que antigamente, outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar, para acalmar deuses infernais que não eram senão os maus espíritos. Continua aqui, portanto, a explicação do item anterior, do parágrafo anterior, que dizia que espíritos maus são homens maus desencarnados. Aos deuses infernais sucederam os demônios. As diversas culturas antigas, que primeiro diziam que essas más influências do plano espiritual vinham de deuses infernais, depois classificaram ou denominaram como sendo demônios, que no fim são a mesma coisa. Os homens maus desencarnados. O Espiritismo demonstra que esses demônios mais não são do que as almas dos homens perversos, que ainda se não despojaram dos instintos materiais, que ninguém logra aplacá-los, que ninguém consegue acalmá-los, senão mediante o sacrifício do ódio existente. Não sacrifício de vítimas, mas sacrifício do ódio existente, isso é, pela caridade, que esta não tem por efeito unicamente impedi-los de praticar o mal, e sim também de os reconduzir ao caminho do bem e de contribuir para a salvação deles. É assim que o mandamento amai os vossos inimigos não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra e da vida presente. Antes, faz parte da grande lei da solidariedade e fraternidade universais. Então aqui nós temos, no comecinho do parágrafo, antigas culturas e religiões que chamavam de deuses infernais ou de demônios, o que na verdade eram maus espíritos, almas de homens perversos, desencarnadas e ainda homens desencarnados, e ainda propensos à prática do mal. Então não adianta nada, nenhum tipo de ritual para acalmar ou afastar esses espíritos. O sacrifício que a gente tem que fazer é o sacrifício do ódio, como está sendo ensinado aqui no parágrafo. O que significa isso, sacrificar o ódio? Significa exterminar o ódio. Significa criar força moral para deixar a desavença de lado, para deixar de lado o mal que eles estão nos fazendo e para perdoar. Isso é o que quebra o sentimento de ira, de raiva, de vingança desses maus espíritos. Quando a gente se mostra propenso a perdoar. Esse processo acontece como mágica? Não. Esse processo às vezes é demorado. Quanto mais rapidamente a gente consegue perdoar e fazer o bem, e fazer a caridade, tanto por eles quanto pelo próximo, mais rapidamente a gente se livra desses laços. Mas a gente precisa lembrar de que isso é um exercício constante que precisa ser feito com muita perseverança, porque às vezes ele é um processo um pouquinho demorado. Em resumo, fazer a caridade para eles, para com eles e para com todos. A caridade os impede de praticar o mal, e aí tem um outro efeito que é muito interessante. Os reconduz ao caminho do bem e contribui para com a salvação deles. Olha como isso é importante, aqui a responsabilidade de nós que somos espíritas. É uma responsabilidade muito bem descrita. Somos nós, os espíritas, que temos que perdoar. Somos nós que temos que quebrar os vínculos de ódio, proporcionando progresso para nós mesmos e para os inimigos, para esses que estão nossos inimigos encarnados ou desencarnados. Amar os inimigos é um mandamento da lei divina que não está restrito nem mesmo aos limites do planeta Terra
e nem da vida material. Olha aqui, ó. Isso não circunscreve ao âmbito acanhado da Terra. Esse mandamento ultrapassa os limites do nosso planeta e da vida presente, da vida material. Faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Então não faz apenas parte da nossa vida aqui na Terra. É um mandamento que, quando aprendido, nos eleva para fora dos limites corpóreos e para fora, para além dos limites mesmo do nosso planeta. Olha o tamanho da nossa responsabilidade, né? Enquanto espíritas e cristãos, isso tem que partir de nós. Nós temos a responsabilidade de quebrar esses laços de ódio, de inimizade, de vingança, de rancor, de mágoa. Isso tem que partir de nós. Então, para a gente fechar, nós vamos dizer que esse parágrafo explica o mal que vem do plano espiritual e apresenta a solução para esse mal. Caridade, perdão, indulgência. Apresenta também os seus efeitos. Progresso para quem perdoa e é caridoso e progresso para quem é perdoado. Uma vida melhor para todos. Então, queridos irmãos e irmãs, as leis de amor e caridade estendidas aos inimigos é a solução para o extermínio do mal na Terra e responsabilidade maior de quem conhece o Espiritismo. Nós espíritas é que temos o dever de começar a praticar, de começar a dar o exemplo e, por outro lado, também somos nós que viveremos primeiro essas benesses do progresso e da felicidade que isso provoca em todos nós. Esperamos que o estudo tenha sido útil, tenha sido agradável. Agradecemos sempre pela companhia aqui no nosso canal. Deixamos o nosso fraterno abraço, o convite, né, para a continuidade do estudo do Evangelho, como sempre. Continue conosco aqui estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. E deixamos também os votos de que Deus nos abençoe a todos, hoje e sempre.